Outra questão importante, né? O bloqueio, como que ele surge? Primeiro, vocês precisam entender o início para nós então começarmos a entrar no processo de resolução. Irmã, eu sei que você quer resolver logo esse problema que você tem, mas eu quero que você guarde algo no seu coração. Se você hoje tem uma dificuldade, e dependendo da sua idade, não sei quantos anos você tem, sei lá, 35 anos? Se você tem 35 anos, você aprendeu sobre este problema por 35 anos. Não se violente a tal maneira em querer melhorar em uma live. Isso. Queira entender, ou melhor, entenda e tenha uma generosidade consigo, porque mulheres que estão em sofrimento emocional não são generosas consigo. São piores que o acusador. Elas mesmas se acusam e elas mesmas se destroem porque não têm paciência, porque não aceitam que para iniciar o processo de cura leva um tempinho. Você tem que ter essa paciência e ir conhecendo. Então, quer cura? Inicie. Como? Através do conhecimento. Bloqueios emocionais surgem quando ocorrem traumas na infância. O que é o trauma? Uma dor emocional, um forte impacto emocional que a criança sente e não consegue resolver. Naquela fase da vida, enquanto é criança, aquele trauma, aquela dor, para ela não reviver, o cérebrozinho daquela criança, o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro do Vinícius, de todas nós, quando criança, para nos proteger de não vivermos a dor do trauma que nós tivemos, de novo, ele fala o seguinte: por amor a você, dona Dulce, eu vou te bloquear. E aí você não avança. Na infância, esse bloqueio, esse trauma, o trauma que vem, na verdade, o bloqueio que vem do trauma, né? Esse bloqueio é uma maneira de te proteger. Só que tem um detalhe. E quando você traz esse bloqueio da infância para a vida adulta? Aí a vida arrebenta. Porque se você, quando criança, em algum momento vai lá, ouviu a palavra do seu pai, burra, burra, serve para nada, você só faz tudo errado. Ó, é uma dor emocional a criança sofrer essa humilhação. Ela fica traumatizada, e aí sabe o que acontece com ela? O cérebrozinho da criança bloqueia. Não faça nada, não procure mais errar. E aí essa criança, ela vai aprender essa dinâmica em não errar, em não ter que errar por toda uma vida. Só que agora tem um detalhe. Na vida adulta, você acerta todos os dias? Toda hora? Não. A vida adulta, o real que nós vivemos é de erros e acertos. Só que na infância, diante de uma humilhação, você aprendeu o quê? Para ninguém mais te xingar de burra, que você não sabe fazer nada, você tem que sempre acertar. Só que a vida real é que você erra. E aí, quando você vai errar, você começa a fazer o quê? Olhar-se com um olhar muito depreciativo e cada vez mais se bloqueando e não fazendo coisas. Porque quando você erra, lembra aquela dor, burra, incapaz. Aí você se bloqueia um pouco. Fez de novo, errou? Você vai se bloquear mais, até que chega uma hora que você não avança. Não, isso a gente pode pensar assim, ó. O que impede, ó, o que impede uma pessoa de aprender coisas novas? Justamente isso que você falou, Bloqueio. o medo de errar. Exato. E o medo de errar é tão grande, por quê? Porque nesse exemplo que você trouxe, quando a menina estava estudando com o pai, ao errar, o pai chamava de burra. Então ela fica com medo até de querer aprender. Então, olha só, o bloqueio emocional. Por que é um bloqueio emocional? Porque a sua emoção, medo, está te bloqueando de seguir em frente, que foi o que a gente colocou aqui, ó. O bloqueio emocional é uma barreira emocional, tem a ver com as suas emoções, que te impede de seguir em frente. Então, nesse exemplo que você deu, essa menina não consegue nem aprender coisas novas. Por que não consegue aprender coisas novas? Porque tem medo de aprender. Mas por que tem medo de aprender? Porque quando ela estava estudando a lição de casa com o pai e ela errava, ou quando ia fazer uma pergunta, o pai já vinha e já xingava, já era grosso. Então isso cria um trauma. Puxa vida, então eu não posso perguntar. Então eu não posso errar. Todo esse processo de aprendizagem fica comprometido por causa do seu medo. Então você não consegue nem se desenvolver por causa do medo de aprender, do medo de errar, enfim. E isso é interessante porque o bloqueio emocional, ele é, na verdade, uma defesa para te proteger na infância. O problema é quando ele vai para a vida adulta. Ele fica lá. Ah, Aí, ok. então, eu acho que é legal também colocar isso, que o bloqueio emocional é uma defesa.
É uma proteção que o seu cérebro dá para você não viver a dor de ouvir um burra de novo. Exemplo, aqui é um exemplo, tá? Então, o problema é que o cérebro, ele não entende que você cresceu, que você é uma mulher adulta, potente, capaz, e ainda acha que você é aquela criança. As amígdalas, lembra? Sistema límbico que nós trabalhamos? Ali, o sistema límbico não entende que você cresceu. As amígdalas acham que você ainda tem, de repente, aquela idade dos 5 anos, 6 anos. Aí sabe o que acontece? Ele usa essas defesas que na época da infância te ajudou, não resolveu, mas te ajudou, usa agora na vida adulta. Então, se você teve problema de aprendizagem, né? O pai chamou de burra e você não quer aprender, agora essa defesa, esse bloqueio, é justamente, ele fica disfuncional, e ele não é funcional, ele te paralisa, porque você agora é adulta, você agora consegue resolver. Mas quando você era criança, não conseguia resolver. Então, aquele bloqueio, que na infância aconteceu por um trauma, era só para te ajudar. Agora você traz essa dinâmica para a vida adulta, por isso que você está paralisada. Então, é muito importante nós entendermos que o bloqueio ele é uma defesa, é uma barreira, agora adulta. Mas na infância, ela foi ali uma defesa. E ela vem, os bloqueios sempre vão vir por meio de traumas, dores emocionais. Só uma questão, rapidinho. Isso que você falou é muito importante, porque assim, ó, ainda no exemplo da garotinha. Então, a garotinha era insultada pelo pai. Certo. Ah, você é burra, mas você não consegue entender que 2 vezes 2 é 4? Aí, aquela menina já ficou traumatizada. Na próxima lição de casa, a menina vem, traz para o pai, e aí o pai vai explicar. O que ela tende a fazer? Só concorda. Só concorda. Se ela tem alguma dúvida, ela nem pergunta. Ou seja, ela está se protegendo. Ok, então assim, ó, não vou perguntar para não receber o xingamento. Vou fazer tudo o que meu pai disser sem questionar, porque senão eu vou ser xingada. Ok, é o que você falou. É uma defesa É uma aí, pra se defesa. proteger. Eu não quero ser xingada, então eu vou me proteger, senão eu vou ser chamada de burra. Aí, como você mencionou, quando cresce, Aí dá o problema. imagina, você não... você está na faculdade e não pergunta, Não não pergunta. interage, não questiona. E tem vezes que nem amigos fazem, porque não consegue se Isso. relacionar com pessoas. Isso, aí você vai, sei lá, fazer uma negociação, não entendeu, vai comprar uma casa, não entendeu as cláusulas do contrato, mas você não pergunta. Meu Deus. Ou qualquer coisa que seja, vai fazer um sermão na igreja, não sei, ou qualquer coisa. Aquele comportamento que antes te defendia, então você ficava quietinha para não ser xingada, quando cresce, se torna disfuncional. Aí ele se torna uma barreira, atrapalha. Não, nesse exemplo que nós estamos falando, te impede de aprender coisas novas. Olha que só coisa. que coisa. As irmãs que estão colocando as suas perguntas, pode colocar, nós vamos dedicar um tempo para responder, mas assim que nós terminarmos o conteúdo, tá bom? Então deixa a sua pergunta aqui, não saia sem perguntar. Isso. Nós queremos ajudar vocês a se desbloquearem, porque eu sei que você ora, jejum e não sabe por que não consegue avançar. Porque oração e jejum é contato com Deus, só que nem sempre você vai acessar o bloqueio num jejum, numa oração, e tá tudo bem. Deus usa pessoas, como está nos usando, especialistas, para poder te mostrar onde está o bloqueio, as possibilidades e como desbloquear. Então, nós vamos trazer no final dessa live aqui, dessa explicação, o caminho para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, ou seja, o seu desbloqueio. Ok? Mas fique atenta. Outra informação importante: bloqueio emocional acontece a partir de estímulos negativos na infância. Todo bloqueio emocional não é agora. Ah, irmã, não é. Se você acha que é porque, de repente, aquela irmã falou que a tua voz é feia e te bloqueou, tem problemas mais antigos. Essa irmã só ativou um problema que está inconsciente seu. Bloqueios vêm lá da infância. Quando não estão resolvidos alguns conflitos emocionais da infância e alguém fala uma palavra dura, aí você se bloqueia, mas o problema não é essa palavra da pessoa. O problema é um conflito emocional não resolvido que, com a palavra que alguém lançou sobre você, te bloqueou. Então, guarda sempre isso. Bloqueio emocional não é algo que surge numa vida adulta. Na verdade, vem uma palavra, se for na vida adulta, alguém falou que você não presta para nada, alguém muito importante para você, e você acha que isso te bloqueou, guarda algo na cabeça, não foi isso que te bloqueou, isso validou um problema não resolvido na infância. Você já tinha. Já tinha, só que ninguém... Era como se fosse uma gasolina, tinha um copo de gasolina dentro de você, alguém só colocou um pouquinho, uma faísca, pegou fogo e aí ficou ruim. Mas então, o bloqueio, ele é estímulos negativos na infância, críticas. Eu acho que é bacana colocar, Vi. Críticas, humilhações com a criança e ofensas.
A partir de críticas, humilhações e ofensas, os bloqueios emocionais, eles ficam extremamente sérios. Então